cartilha tem um mapa da cidade de São Paulo, para ilustrar. Com a expectativa de vida de cada bairro. Por esse mapa aqui, 90% da periferia de São Paulo, está atualizado com dados do IBGE, 90% da periferia de São Paulo tem expectativa de vida menor que 65 anos. Em média. Nós estamos falando de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil. Se a gente for falar do sertão do Maranhão, se a gente for falar do Piauí, se a gente for falar do norte e nordeste do país, né? Isso por si só seria uma medida altamente draconiana. Junta isso com igualar idade mínima para homem e mulher, que é um disparate, né? Nós sabemos do machismo que vigora no Brasil, como regra secular. As mulheres, ainda hoje, na maior parte das famílias, são obrigadas a assumir dupla, tripla jornada, sem contar que para os mesmos trabalhos tem salário consideravelmente menor, né? E agora penalizadas nessa situação da idade. E para terminar, o tema do tempo de contribuição, né? Que talvez seja disso tudo o que há de mais grave, mais ofensivo. 49 anos de contribuição para a aposentadoria integral. 25 anos como mínimo de contribuição, hoje é 15, vocês sabem, né? Isso na prática é eliminar o direito à aposentadoria no Brasil, né? É criar uma bolsa idoso, que eles estão propondo, é uma das emendas que está lá, né? Que é metade do salário mínimo que as pessoas recebem, porque não vão conseguir se aposentar por tempo de contribuição. Então se aposentariam em tese com o mínimo. Só que aí tem o mínimo, né? Que é da metade do mínimo. E a reforma trabalhista, que tem como carro-chefe a terceirização, que eles aprovaram, sancionaram sexta passada. Claro, ainda há caldo para reverter, né? Inês não está morta, é possível. Há outro projeto da terceirização, que é o CAL 4330 no Senado, né? Há a própria reforma trabalhista na Câmara, que também trata de terceirização. Vai depender do caldo social que a gente conseguir gerar no próximo período, nas próximas semanas, notadamente, mas que na prática é rasgar a série. Então vejam, este programa do Michel Temer, que ele está aplicando a passos velozes, a reforma política, né, que pode vir qualquer coisa, uma caixa de Pandora, querem botar para votar, para discutir agora, já no primeiro semestre, e votar no segundo semestre desse ano, para valer para as eleições de 18. Né? Então vejam, é um cenário de destruição, de terra arrasada. Agora, uma pergunta que a gente tem que se fazer é de onde o governo Temer tira a força para fazer isso? Porque outros governos de direita no Brasil, historicamente, não conseguiram. O que permite que o governo Temer seja tão atrevido para poder aplicar um programa de destruição total em relação aos direitos trabalhistas? Que é isso que está em jogo? Eles estão destruindo, de uma vez só, 3 pactos construídos na sociedade brasileira. Com todas as contradições desses pactos, mas que de algum modo asseguraram alguma coisa para o povo. Né? Estão destruindo, mais recentemente, o Pacto Lulista, que, durante os últimos anos, garantiu algum grau, com muitas contradições, de investimento público e de programas sociais. Isso já está indo para o saco com o ajuste fiscal e papel. Estão destruindo o Pacto da Constituição de 88, com a PEC e com essa proposta de reforma política. Estão destruindo o Pacto Varguista dos anos 30, com a reforma trabalhista e previdenciária. Ou seja, é um retrocesso de 100 anos. O que permite o governo Temer ser tão ousado nisso, por incrível que pareça, é a sua própria ilegitimidade. Um governo que não foi eleito por ninguém, que não pretende reeleição, não precisa prestar contas a ninguém da sociedade. Pô, ele tem 10% de aprovação? E daí? Ele não vai pagar preço político eleitoral por isso. Ele pode fazer todas as maldades. Um governo de direita, tucano, eleito, não teria condições de fazer o que ele está fazendo. Porque teria que pensar na próxima eleição. Teria que pensar em base eleitoral.
O Temer não tem essa pequena preocupação democrática. Ele entrou no poder por igual. Apenas um governo que entrasse no poder por via não eleitoral poderia fazer um programa tão antipopular assim. Estamos fazendo, tentando fazer. Tem uma força parlamentar inédita. A maioria deles tem 3/5 do parlamento. Isso significa que eles transformaram o Congresso mais reacionário da história da República numa Assembleia Constituinte informal. Porque tem 3/5 do parlamento, se aprova qualquer PEC. Se altera a Constituição. Este Congresso está funcionando como Assembleia Desconstituinte. Logo esse, não se tem notícia de um Congresso pior do que esse na história brasileira, nem da República Velha, cara. Então vejam, isso deu uma força para no último ano, com o apoio consistente da burguesia brasileira, com o apoio de um setor da mídia, esse não tão em bloco, a mídia está dividida, mas um setor da mídia decidido a apoiá-lo até as últimas consequências, o governo Temer tem ido e feito isso. Agora, de um tempo para cá, em especial este ano, nós temos sinais consistentes de que o jogo está começando a virar. A situação do governo Temer hoje é bem diferente do que era há 4 meses atrás, no final do ano passado. Aliás, nós entramos esse ano, aqui entre nós, quase com uma certeza de que nós vamos lutar contra a Previdência, é claro, vamos quebrar tudo. Agora, muito provavelmente eles vão conseguir aprovar. Essa era a leitura que a gente tinha. A gente tinha que fazer a luta, mas era uma coisa que estava sendo dada como certa. Hoje, já não é bem assim. Tem uma matéria hoje na Folha de São Paulo dizendo que cogitam já jogar a reforma da Previdência no segundo semestre, porque acham que não conseguem aprovar nem abril nem maio. E também a trabalhista. Ou seja, o jogo começou a virar. Começou a virar porque eles enfiaram o Brasil num buraco sem fundo recessivo. O desemprego cresce, ninguém vê luz no fim do túnel. Os estados estão falindo, o serviço público na iminência de falência. Colapso. E começa a gerar uma insatisfação popular que vem de baixo muito forte. A ficha começou a cair. Para muita gente. Acho que cada um aqui deve estar sentindo isso na rua. Às vezes até no grupo de WhatsApp da família, que normalmente é uma das coisas mais racionais que tem. Começa a chegar um fora Temer aqui do lado. Então, ou seja, isso já é um sinal categórico de que o clima está mudando no país. O ambiente social começa a ficar muito desfavorável à política do gênero. Nós não conseguimos mostrar para a sociedade brasileira, para o povão, para os trabalhadores, qual é o efeito destrutivo da PEC. Aquele debate a gente perdeu na sociedade. Eles vieram com tudo, não pode gastar mais que arrecada, a Dilma destruiu o país, botou no vermelho, a gente está botando a casa em ordem, e esse discurso colou, pegou no colo. Agora, o da Previdência a gente ganhou de 7-1. Esse debate da Previdência, eles podem até ganhar no Congresso, mas o debate na sociedade, eles já perderam, totalmente. Virou conversa de boteco desde o começo do ano. Ninguém quer. A terceirização, eles fizeram um negócio na calada, mas a reação social que teve, eu não sei se vocês viram vídeos na semana passada, de deputado apanhando em aeroporto, porque votou na terceirização. Um deputado lá na Bahia sendo vaiado, hostilizado num evento público de inauguração de Moradias, porque votou a favor da terceirização. E não era militância organizada fazendo isso. Era o povo que estava lá. Então, começa a ter sinais de que o clima está virando. Nós percebemos isso de uma maneira importante, eu diria, o dia 8 de março, este ano, talvez foi a principal luta das mulheres mais massiva, mais expressiva em relação aos anos anteriores. Em especial o dia 15 de março. Fazia tempo que a gente não botava tanta gente na rua como foi no dia 15 de março. E aí não é só a quantidade, mas a qualidade das mobilizações. Não foi só ter botado 200 mil na Paulista aqui em São Paulo e centenas de milhares espalhadas ao longo do Brasil. Foi ter paralisado os setores essenciais da economia. Foi o transporte ter parado em várias cidades.
né? Os condutores entrando em peso, metroviários em vários lugares, né? Foi os professores terem feito uma paralisação extraordinária no país todo. Categorias importantes como bancários, químicos, né? Nós tivemos ali, Correios, um peso de paralisação no dia 15, que foi uma demonstração de força. Né? Ali nós demos um recado da classe, organizado. Agora, dia 31, sexta-feira, as nossas mobilizações foram importantes. Claro, a gente sabia que não seria no patamar do dia 15, porque também não tinha como fazer paralisações tão amplas como foram feitas. Mas as mobilizações de rua foram muito expressivas. Ainda mais se comparado com o que a direita fez no domingo passado. Né? Minguaram. Simplesmente minguaram. Acabou. Né? Aquela história. Então vejam, isso nos coloca algumas questões. Primeiro, eu acredito que isso coloca 3 desafios. Esse cenário geral coloca 3 desafios para a nossa construção, a construção da Frente Povo Sem Medo, mas para o debate político na esquerda brasileira. E depois vou encerrar falando rapidamente do nosso desafio mais imediato de construir o dia 28 de abril. Então vejam, desses 3 desafios que essa conjuntura complexa nos coloca, porque nós estamos começando a reagir, mas nós ainda estamos tomando porrada. Certo? Eles ainda estão na ofensiva. Nós estamos aqui tentando segurar a ofensiva deles. Né? Vamos dizer assim, até o mês passado a gente estava apanhando caído. Agora a gente levantou. E foi para a briga. Mas eles ainda estão batendo. Né? Neste cenário, um primeiro desafio importante é ter muita unidade. Né? Nós precisamos ter uma unidade política maior do que qualquer outro momento. Isso é chato. Ah, mas aqui tem gente que acha que o governo do PT nos 13 anos foi mil maravilhas e tem outros que acham que foi uma porcaria. Tem gente que é Lula 2018, tem gente que não é Lula 2018. Né? Tem gente que quer discutir um programa mais radical, outros um programa mais moderado. Olha, no que se refere à resistência aos ataques do governo Temer, esses pontos são os que menos importam. Nós temos que resistir unitariamente a esses ataques. Não podemos achar o que for do Lula, de 2018, dos 13 anos de governo do PT. Mas eu acho que ninguém aqui é a favor da reforma da Previdência, nem da reforma trabalhista, nem do governo Temer. E esses 3 pontos nos unificam. E em relação a isso que nos unifica, nós temos que ter uma unidade inquebrantável. Isso é essencial. Se a gente se perder em outras diferenças, e isso atrapalhar a unidade política para fazer o enfrentamento, nós vamos perder. Por erro nosso. Não é uma escolha mais ter unidade nesse momento ou não. Ou é unidade ou vai apanhar cada um do seu campo. Isso é um desafio essencial que nós temos que amadurecer na nossa frente. Principalmente na frente do Povo Sem Medo, que tem um campo muito diverso. Aqui tem gente do PT, aqui tem gente do PSOL, aqui tem gente do MTST, aqui tem gente de vários movimentos sociais, aqui tem gente de sindicatos, aqui tem gente que não é de partido nenhum, mas que quer construir. Tem tudo. Se a gente não tiver esse grau de maturidade para separar aquilo que nos afasta, isso não quer dizer ignorar, não quer dizer interditar o debate, né? Não quer dizer acabar com as diferenças, elas vão continuar existindo. Agora, elas não podem inviabilizar que a gente esteja junto naquilo que nos une. Isso não só na frente do Povo Sem Medo, com as outras frentes, com os outros espaços políticos, com os outros campos. Nós temos que construir a mais ampla unidade de resistência ao governo dele. E olha, semana que vem agora, essa semana, depois de amanhã está previsto o início da votação no TSE. A conjuntura pode ficar ainda mais quente. Eles já estão, claro, fazendo uma bafa, querendo construir uma manobra. Dificilmente a burguesia vai apostar numa derrubada do Temer agora. Para eles é muito caro e muito incerto. Mas essa não é uma hipótese excluída, isso pode acontecer. E entrar numa linha de eleição indireta, ou seja, isso, num cenário como esse, unidade é fundamental. Segundo desafio, nós precisamos recuperar a capacidade de mobilização.
da esquerda. A capacidade de influência social. Vejam bem, por que nós perdemos a batalha do golpe? Por que nós perdemos a batalha da PEC? Vejam, a maior parte do nosso povo, do povo da periferia, dos trabalhadores, das trabalhadoras do país, assistiram o processo do impeachment pela televisão. Não foram na rua, nem de verde e amarelo, para dizer fora Dilma, nem conosco, para dizer contra o Lula. Não foram na rua no processo da PEC. Essas duas mobilizações foram essencialmente de militantes, de setores organizados e de um ativismo democrático. Assistiu. Entendeu como uma briga entre políticos, que não tinha nada a ver com. Isso, de algum modo, é resultado de uma deficiência nossa. Nossa, eu digo de conjunto. A esquerda brasileira está pagando o preço do que deixou de fazer nos últimos 20 anos. Quando surgiu o Partido dos Trabalhadores, lá nos anos 80, no começo dos anos 80, você tinha um processo vivo. Comunidades eclesiais de base, movimentos de ocupação do campo da cidade, novo sindicalismo, intelectuais se juntando, uma coisa efervescente. E esse processo teve uma consistência fundamental relacionada a uma coisa chamada trabalho de base. Todo mundo ali estava, de algum modo, com a mão na massa. Se construiu um método. A militância subiu o morro, discutia, debatia. Ia, passava o final de semana construindo, com cartilinha, na periferia, montando grupos. Né? O fato é que, no último período, isso foi gradualmente se perdendo. Né? A maior parte da nossa esquerda optou por dizer, não, a disputa que tem que ser feita agora é só dentro da instituição. Não que a disputa institucional, eleitoral, não seja importante, ela é importantíssima. Já está difícil tendo alguns lá, se não tivesse ninguém, estava muito pior. Mas essa disputa sem lastro em base popular, sem trabalho de base, sem conexão com o movimento real, com o povo, vira superestrutura. E nos deixa reféns a fazer os mesmos velhos acordos. Se você chegar no governo, não é? Ou você tem bala na agulha, povo organizado, mobilizado, base social para fazer um programa mais ofensivo, ou você tem que disputar no método que todo mundo conhece. E o fato é que nós perdemos isso. E nós, na sua maioria, a esquerda descuidou do trabalho de base. Perdeu a capacidade de mobilizar, perdeu a conexão com o povo. Deixou um espaço vazio. Um espaço, a gente já discutiu isso outras vezes, que foi ocupado essencialmente pelas igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais. Elas fizeram o que a esquerda deixou de fazer. Bateram porta a porta, discutindo com o povo. Claro, a finalidade é outra. Mas fizeram, estão enraizadas no território. Vai numa quebrada, você não vai encontrar uma igreja em cada esquina. E agora, no domingo, fazendo culto em tudo quanto é canto, dialogando com o povo, acolhendo, estando junto, escutando. Isso não é qualquer coisa. As pessoas se sentirem acolhidas num espaço, né? Terem as suas demandas de algum modo contempladas, isso é essencial para manter influência de massa, para ter conexão com o povo, que é decisiva para enfrentar momentos como o que nós estamos enfrentando no país. O fato é que descuidamos disso e pagamos preço. Não é chegar e dizer, olha, eu fiquei 13 anos sem mobilizar, 20 anos sem mobilizar, agora, ó pessoal, vamos todo mundo, greve geral, tomar a rua. A vida não funciona desse jeito. Enferruja, perde capacidade. Nós estamos ainda pagando esse preço. Nós temos que reverter esse jogo. É essencial que a gente consiga retomar de forma consistente e orgânica o trabalho de base. A nossa inserção. Se preocupar menos com os debates internos de briga entre organizações, entre correntes, que diverte uma parte importante da nossa militância,
mas que do ponto de vista de efetividade política e organizativa é zero. Só nos isola mais do conjunto da sociedade. Nós temos que estar com o pé no barro. Nós temos que fazer trabalho de base. Discutimos, esse debate foi feito forte agora no Operativo Nacional da Frente Povo Sem Medo no começo desse ano. E tiramos uma política, que é a construção dos bairros sem medo, né? Onde a ideia é começar a enraizar núcleos e assembleias populares da Frente Povo Sem Medo nos bairros para discutir demandas concretas e locais, específicas. Ali asfalto? Então não vamos discutir asfalto. Né? Ali o problema é o posto? Então vamos discutir o posto. E vamos enraizar a militância lá para construir isso. Né? Isso é essencial. Se a gente não fizer essa lição de casa, a gente pode até ter uma vitória pontual aqui, mas no longo prazo vai ser ladeira abaixo. Vamos ser derrotados. A esquerda está... O que a gente oferece como alternativa em relação ao desmonte do Estado brasileiro e à destruição social que esses neoliberais estão promovendo hoje? Qual é o nosso programa? Nós temos que tocar em temas essenciais, o tema urbano, o tema agrário, o tema tributário, a dívida pública. Né? O que a gente tem a propor como um projeto nacional, de esquerda, popular, né? É essencial que a gente também se debruce sobre isso. Né? Nós tiramos também, no Operativo Nacional da Frente Povo Sem Medo, a construção, neste ano, de um ciclo nacional de debates sobre um programa para o Brasil. Né? Nas principais cidades brasileiras, começar a fazer esse debate com a militância, juntando. Existe uma demanda, tem muita gente querendo discutir isso. Né? E às vezes gente que não está organizada nos movimentos. Um ativismo, né, que quer fazer esse debate, e nós temos que construir os espaços para fazer esse debate. Pois bem, dito isso,